História de Salvador, parte 2. Tupis. Quando Américo Vespúcio chegou à Ponta do Padrão, mais conhecida hoje pelo Farol da Barra, encontrou índios, certo? Sim, mas a palavra índio vem da Índia, que na época, ao contrário das Américas, era uma nação bem conhecida pelos portugueses. Porém, afirmar que os navegantes lusos se encantaram com as Índias ou entraram em conflito com os índios é pouco preciso. Não se deve dizer que é incorreto, pois a palavra índio pode ser usada como substituta de nativos do Brasil ou povos americanos. Assim, se alguém lhe disser que havia índios morando em Salvador em 1501, não diga a esse alguém "você está errado". Interprete como "ele está a me falar de tupis, mas tudo bem se quiser chamar de índios". Os primeiros portugueses a aportar e a se estabelecer aqui usavam o genérico gentil, sinônimo de pagão ou selvagem, para se referir ao conjunto dos nativos da América Portuguesa, enquanto para dar conta de cada grupo nativo, os batizavam pela necessidade de distinguir um grupo do outro. Demorariam a aceitar a nomenclatura tupi, que só conhecia duas descrições, tupi, nós e tapuia. Outros, o que incluía Gês, Caribes e demais povos, majoritariamente caçadores-coletores, ou seja, desprovidos de agricultura. Em cada região do litoral brasileiro, dos atuais Ceará a São Paulo, os lusos apelidaram os tupis de maneira diversa, como caetés, potiguaras, tabajaras, tupiniquins e temiminós. Os encontrados no entorno da Baía de Todos os Santos receberam a denominação tupinambás. Foi preciso toda essa longa introdução para contar finalmente que a Península Soteropolitana, bem como a ilha de Taparica, o Recôncavo e todo o litoral, ao norte e ao sul, eram habitados em 1501 por tupis, e apenas por eles, não por nenhum dos outros grupos gentios, que seriam conhecidos depois nos sertões, grupos que, em geral, evitavam contato com os tupis. Não havia, porém, um governo tupi, nada que se comparasse ao governo Inca encontrado no Peru ou ao governo Azteca encontrado no México. E essa falta de um governo centralizado entre os tupis será determinante para a sucessão dos fatos históricos naquele primeiro século. Convém registrar que as Índias se encantaram com os portugueses tanto ou mais do que o contrário. Quanto ao conflito entre portugueses e índios, foram muitos, é verdade, mas em boa parte deles, os tupis serviram como aliados. Em outra parte importante, eram tupis inimigos a serviço dos franceses. Portanto, por mais que queiramos uma história simples, feita de europeus unidos entre si contra povos americanos organizados em uma federação coesa, harmônica, unida, a história não foi assim. Esteve longe de ser assim. Como os tupis cuidavam da natureza? Circulam na internet recriações artísticas, utilizando programas de tratamento de imagem, de como seria a paisagem natural de Salvador em 1501, data do primeiro desembarque europeu nestas terras. Essas recriações mostram a península coberta integralmente por grandes árvores. São verdadeiras? Não temos como afirmar, salvo no caso da cidade de Luís Dias, localizada entre a atual sede da prefeitura e a atual Praça Castro Alves, pois o primeiro construtor dela, o mestre de obras Luís Dias, relatou ter derrubado árvores da altura de catedrais, de grossos troncos, para depois aplainar o terreno onde instalaria o Palácio do Governador, no local do atual Palácio Rio Branco, a Câmara e a Igreja da Ajuda. No restante da península, onde houvesse tupis, havia clareiras, lavouras implantadas no lugar de vegetação derrubada. Nenhum povo que pratique a agricultura pode ser considerado um preservador do ambiente, tal qual este se manteria sem a presença de grupos humanos. Quanto mais ineficiente a agricultura praticada, tanto pior a convivência com a floresta, pois mais é preciso devastá-la para a produção do alimento necessário. Os tupis, bem como seus parentes guaranis, localizados no sul do que viria a ser o Brasil, eram capazes de atear fogo a uma grande área de floresta apenas para facilitar a caça de tatus, destocados pelas chamas. Suas aldeias, densamente povoadas para os padrões de então, tendo entre 200 e 500 moradores, eram estabelecimentos temporários, de 3 a 10 anos, cuja existência dependia de derrubar todas as árvores num entorno considerável para propiciar o plantio de mandioca.
Quando descobriram o machado de ferro, primeiro pelas mãos dos franceses, entregaram-se sem preguiça à derrubada do pau-brasil, solicitado pelos europeus em troca de mais machados, de anzóis e de pontas de ferro para suas flechas, amantes que eram da guerra, do estado permanente e ritualístico de guerra contra aldeias tupis vizinhas. Não há como saber quantos tupis havia na Península Soteropolitana em 1501. Provavelmente não muitos. Deviam, naturalmente, preferir as terras do Recôncavo, mais férteis. A partir da fundação da cidade definitiva em 1549, há relatos da fixação de pelo menos uma tribo na região hoje ocupada pela Praça da Piedade. Outras foram atraídas para servir como mão de obra em construções, na guerra e outras tarefas. Antes, conviveram intensamente com os portugueses na Vila do Pereira, fundada em 1536. Não há como, com os documentos disponíveis, quase todos portugueses, alguns franceses, nenhum tupi, afirmar como era a paisagem de Salvador em 1501. Até porque é somente bem mais tarde que as crônicas darão conta da presença tupi na península, mesmo assim a descrevendo sem riqueza de detalhes. Também são pobres na descrição da natureza, lacuna só preenchida por Gabriel Soares de Souza, já no último quinto do primeiro século, de contato luso-tupi. Sabe-se que havia sim matas, mas quantas e o quanto ocupavam da península são questões que apenas a arqueologia, ciência das culturas e sociedades antigas por seus vestígios materiais, além de possíveis novos achados de documentos da época, poderão esclarecer no futuro. A falta de um governo tupi. Os tupis apresentavam complexa organização social e política interna da tribo, uma das geograficamente mais vastas unidades linguísticas do mundo de então. Notável arte em cerâmica e pinturas, desenvolvida medicina fitoterápica com plantas medicinais. Mas era esse povo limitado pela ausência de comércio e de liderança política unificada. A religião da guerra impedia as trocas comerciais e o estabelecimento de cidades permanentes, pois só liberava um jovem para casar e ter filhos se este antes tivesse capturado outro tupi para oferecê-lo em banquete canibal à tribo, outro tupi necessariamente de aldeia vizinha. Nos primeiros contatos, os tupis, de um modo geral, mostraram-se amistosos tanto a franceses quanto a portugueses. Tinham interesse no escambo, a troca de mercadorias por outras mercadorias, e em aliança para a guerra, fosse aliança com os franceses para atacar os portugueses e vice-versa, fosse para fazer frente a seus próprios inimigos internos, outros tupis. Porém, eram instáveis e podiam mudar de lado a qualquer tempo, ou, se uma tribo achasse que os europeus privilegiavam outra tribo, tornava-se quase automaticamente inimiga dos vindos de além-mar, principalmente se notasse fragilidade na posição europeia, como ocorreu com Francisco Pereira Coutinho, primeiro e único donatário privado da Península Soteropolitana expulso por uma tribo local. Com a convivência, mais e mais tribos e mesmo tupis agindo individualmente optaram por fugir em busca de uma terra sem males, guiados por líderes espirituais migrantes, fenômeno batizado pelos antropólogos modernos como profetismo tupi. No entanto, muitos ficaram, entregando-se à miscigenação, formando no exército colonial, que eram o grosso das tropas de Men de Sá, terceiro governador do Brasil, trabalhando nas lavouras de sesmeiros, possuidores de terra concedida pelo governo, atendendo aos apelos dos religiosos jesuítas que os reuniam em aldeamentos, em confronto contra os colonos. Os tupis, após a convivência com o europeu, também se estabeleciam individualmente e participavam de expedições aos sertões e da conquista do litoral norte. O historiador Teodoro Sampaio lista os primeiros aldeamentos jesuítas do primeiro século de colonização em Salvador e arredores. Rio Vermelho, à sombra da Capela de Nossa Senhora. Brotas, no local de uma aldeia tupi, sob a invocação de São Paulo. Plataforma, sob a invocação de São João. Iparipe, então chamado Tubarão. Além desses aldeamentos, existiram outros, um deles o de Vera Cruz, na ilha de Itaparica, e o mais importante deles, o do Espírito Santo, inicialmente às margens do Joanes, em seguida e definitivamente em Abrantes. Se é verdade que muitos tupis morreram de doenças trazidas pelos europeus, depois mais ainda pelos primeiros africanos, pois não tinham defesas naturais para elas, também é verdade que serão mamelucos,
mestiços de portugueses e nativos gentios, a formar as mais abastadas e ilustres famílias baianas, como os Ávila, por exemplo. Outras, como os Albuquerque, viriam de Pernambuco mais adiante, herança do mesmo amálgama, da mesma combinação de elementos. Ou seja, se a cultura tupi e muitos de seus indivíduos não sobreviveram à convivência com europeus e africanos, e não o fazem também por falta de um governo, será tupi em grande medida o sangue da nobreza da terra. Essenciais à colonização. Os tupis não foram um estorvo à colonização, foram absolutamente essenciais a ela. Todas as povoações europeias importantes do primeiro século brasileiro, Santo São Vicente, Rio de Janeiro, Ilhéus, Salvador e as de Pernambuco, só foram estabelecidas graças à colaboração dos tupis, obtida por ampla negociação e eventual submissão pelas armas, em áreas densamente povoadas por eles. João Ramalho, o Adão Paulista, Diogo Álvares Caramuru, o Adão Baiano, e Jerônimo de Albuquerque, o Adão Pernambucano, chefiaram famílias mais tupis que portugueses. No Rio de Janeiro, quem exercia o poder de fato nos primeiros tempos eram os descendentes de Martim Afonso de Souza Araribóia, sangue 100% tupi. Em Tatuapara, atual Praia do Forte, o primeiro Garcia Dávila estabelecia o Império Mameluco Tupi, que viria a colonizar e dominar todo o Alto Sertão nordestino. A elite brasileira, a nobreza da terra, descende em grande parte deles, que tiveram muitas mulheres tupis, não raro por vontade própria delas mesmas, às vezes ofertadas por chefes tribais, interessados no parentesco com aqueles milionários, detentores de preciosas ferramentas e barcos à vela. Franceses e portugueses disputavam a aliança dos tupis. Menos diplomáticos, muitas vezes contrariados pela malandragem dos Brasis, que volta e meia queriam negociar com os dois lados. Apoiados pelos jesuítas, mandados ao Brasil para converter as almas daquelas gentes, quase sempre com sucesso apenas aparente. Os lusos usaram de força contra tribos aliadas dos Mair, como os tupis chamavam os franceses, como na conquista de Sergipe em 1589, pelo exército tupinambá aliado de Cristóvão de Barros. Foi igualmente um exército tupinambá com apenas 2 portugueses na tropa, comandado por Mendes Sá, governador-geral do Brasil em pessoa, que veio tirar satisfações de tupiniquins insurretos de Ilhéus em 1559. Guerra decidida em favor dos primeiros na Batalha do Cururupi, praia ao sul de Ilhéus, hoje descrita erroneamente como um massacre de brancos contra índios. Quer dizer, não tão errôneo o ponto de vista, pois os tupinambás estavam a serviço de uma causa portuguesa. Mas, por outro lado, também tupinambá, pois o registro histórico dá conta de poucos atos de bondade desinteressada. Em Salvador e arredores, as epidemias de bexiga, nome de então para a varíola, ocorridas entre 1559 e 1563, exterminaram mais tupis que todas as guerras juntas. Cronistas falam em até 2/3 dos tupis mortos. Exagero que merece o devido desconto, até porque as crônicas mais alarmistas são, na maior parte, bem posteriores ao fato. O período coincide com a chegada dos primeiros escravos da outra margem do Atlântico, com eles a variedade africana da varíola, mais mortífera também para os portugueses. Tupis foram escravizados? Sim. Até porque os africanos demorariam a chegar. O tráfico negreiro para o Brasil torna-se significativo apenas no último quartel do século XVI, e a escravidão era o modelo de administração agrícola vigente no mundo inteiro então. Os europeus conheciam variações da servidão de gleba, suavizada, depois retomada, em Portugal e no Brasil por conta da prosperidade então experimentada pelo pequeno reino, e porque um servo da metrópole ou mesmo um criminoso virava um homem livre, um colono estimado, com vastas terras a conquistar para si, tão logo punha os pés nas colônias. Com os índios, tal modelo de semi-escravidão ou vassalagem era aplicado, em parte porque a escravidão formal de Brasis aliados era proibida. Registros dão conta de que os tupis que ajudaram Luís Dias a construir a cidade de Salvador receberam salários em gêneros. Não se cogitou submetê-los à força a esse trabalho. Os tupis constituíam o grosso da defesa da cidade contra franceses e índios insurretos,
e se mostrariam essenciais na luta pela expulsão dos holandeses daqui no século seguinte, e de alguma forma foram remunerados por isso.